Chegamos no final de 2025 e me parece que a cultura woke e a cultura da lacração, essa movimentação, está cada vez ruindo mais. Recentemente tivemos um cancelamento ao vivo de Juca Kfouri com Domitila, se eu não me engano, que o Juca ele foi fazer uma piada e tomou uma lacrada ali na cara, pá! E me parece que o cancelamento ele tá perdendo força, então não tem mais quem cancelar, porque a maioria já foi cancelada, não sei se você já foi. Às vezes a gente já foi cancelado e nem sabe, né? Então tá perdendo força e quem cancela está se cancelando. Então o cerco está fechando. Eis que vejo na capa do UOL, que é um site, um portal um pouco que não flerta muito com o cancelamento, mas ele publicou ali a seguinte matéria. Vou colocar aqui na tela para a gente ver juntos. Abre aspas. Abre aspas não, parênteses. Parênteses, aspas, né? Todes, vírgula, elo. Lula sanciona a lei que proíbe linguagem neutra nos governos. Exatamente isso que você está lendo. Lula falou, não pode usar o todes aqui. Por quê? Eu fui até Brasília a serviço, então eu transitei ali entre alguns ministérios, eu fui a convite do YouTube. Estive lá por alguns 5 dias, se eu não me engano, e visitei alguns ministérios. E alguns que eu entrei e a gente passou a tarde ali, em algumas reuniões, a linguagem neutra estava presente, tanto na escrita quanto na falada, entre as pessoas que estavam trabalhando ali ou até frequentando. Então, pelo que parece, Lula proibiu ali. Então, no governo não pode mais usar. Até porque eu acho que ele teve dificuldade de entender como é que funcionava para os discursos. Mas isso é um achismo meu, não é nenhuma informação. Vamos ler o que está dizendo a reportagem. Quem que fez a reportagem? Acho que não tem o nome aqui, não. O presidente Lula sancionou um projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública de todo o país. O que aconteceu? Trecho da lei veda o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras na língua portuguesa. O texto que institui a Política Nacional da Linguagem Simples foi publicado no DOU, Diário Oficial da União, de ontem. A lei é assinada por Lula, pelos ministros Esther Dewick, é isso? Gestão e Inovação, Ricardo Lewandowski, Justiça e Segurança Pública, e Jorge Messias, Advocacia Geral da União. Não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa e ao acordo ortográfico da língua portuguesa promulgado pelo decreto tal de 2008. Então, o projeto foi aprovado no Congresso em março deste ano. A proibição vale para os governos de todo o país. A lei atinge não apenas os órgãos de administração pública direta e indireta da União, mas também todos os poderes do Estado, Distrito Federal e dos municípios. Então a lei veda o uso dos termos como todes e elo. Só esse ou não? Ou todos os outros, né? Eles fazem parte da chamada linguagem neutra, usada geralmente por parte da comunidade LGBTQIA+, que hoje está rompida também, né? Rachou o vestiário, então LGB para um lado, TQIA+, para outro. Hoje eles estão rachados. Eles que eu digo, as associações. A administração pública precisa usar linguagem simples na comunicação do cidadão. Vou contar um caso aqui para vocês. Estava conversando com um parceiro meu, que é influencer, e ele foi numa palestra. Se eu não me engano, era do YouTube ou do Facebook. Agora eu não tenho informação, mas era de uma das maiores empresas aí de comunicação digital. E era um painel, né? Então tinha alguns convidados, convidadas. E eis que, quando começa o evento, a apresentadora, a MC do local, começa a fazer a abertura em linguagem neutra e diz para a plateia: e hoje, nosso painel ele vai ser todo falado em linguagem neutra. E aí,
os convidados que estavam ali no painel para palestrar, para conversar, se olharam porque eles não sabiam que ia ser assim. E na hora deles falarem, pô, começaram a se confundir todo, porque você tem que pensar como você vai, porque não é algo natural. Mesmo quem estudou, dá umas rateadas. Então, quem não tem noção, então ficou um ambiente tão constrangedor, uma situação tão inusitada, e nada fluía, porque a pessoa vai expor o raciocínio e ela fica pensando qual é o termo correto de falar, então não flui. E foi um desastre. Só que entre algumas bolhas e algumas empresas, essa linguagem foi adotada. Então, as pessoas conversam ali e acham que o mundo todo entende ou fala assim. E é muito louco isso. Eu já presenciei em evento, em grupo de pessoas conversando em linguagem neutra. É desesperador. Porque realmente elas usam a linguagem ali com prazer, sabe? Enfim. E desde o começo eu acho que isso aí não vai pegar, isso aí não faz sentido algum. E a geração nova tentou adotar ou ficar a favor, mas viram que isso aí é uma furada, gente. É uma grande furada. Vamos partir do princípio seguinte. Essa língua vai ter para inclusão. Que não faz, para mim não faz sentido. A gente tem que entender que também não dá para ficar usando termos que a sociedade patriarcal, machista ou até elitista sempre usou. E aí entra também nesse balaio, não é só do gênero neutro, mas entra nesse balaio a eliminação de algumas palavras, né? Que flerta um pouco com o racismo, que fala que é racismo estrutural, e o cancelamento de algumas palavras. Gente, partindo do princípio que nós, aqui no Brasil, falamos português, que veio de Portugal, dos colonizadores, não adianta ficar cancelando meia dúzia de palavras. Vocês concordam comigo? Não vamos falar denegrir, não vamos falar criado mudo, não vamos usar isso, não vamos usar aquilo. Sendo que a língua oficial do país é de português, vinda de Portugal, de quem colonizou esta caralha. Então não dá para ficar perdendo energia e focando em cancelar meia dúzia de palavras. Como também não dá para um grupinho com todo respeito, mas de meia dúzia de pessoas querer mudar a língua de todo um país. De 200 e tralalá milhões de pessoas. Sendo que é um grupo de nem sei quantas pessoas, mas que seja 10 mil pessoas que falem linguagem neutra. Elas vão ditar a regra do país todo. Eu não acho que seja inteligente fazer isso. E nem que a maioria iria adotar. Então, foi questão de tempo essa tendência ela ir desidratando e perder força. Então, estamos analisando aqui no final de 2025 o esvaziamento dessa força da linguagem neutra, da cultura woke, da cultura do cancelamento, cada vez mais perdendo força, e foi uma marola mesmo que passou nessa história recente do nosso país, como outras já aconteceu em outras décadas, né? De vez em quando aparece uma tendência e as pessoas tendem a seguir, mas quando vê que não faz muito sentido, se recua e as coisas tendem a seguir o rumo que era antes, né? Porque todo rio corre para o mar, como já diria o poeta. Então eu quero a participação de vocês para saber o que vocês acham disso e qual é a observação que vocês fazem no dia a dia. Se vocês frequentam lugares que usam linguagem neutra ou se vocês já estudaram a linguagem neutra, que hoje, segundo o Lula, pelo menos do governo, está em total desuso. As pessoas não sabem falar nem português direito e aí querem inventar outra linguagem só para confundir cada vez mais. Na minha época, a linguagem diferente era a língua do P, que era as meninas usavam para fazer fofoca. Aqui é Bruce de Nova York. Essa é a opinião de Bruce. Então eu quero a opinião de vocês aqui sobre essa linguagem. Imagina
você vai fazer faculdade a partir nesses últimos anos e é linguagem neutra. Você vai fazer uma redação em linguagem neutra. Como é que, não tem... Gente, não tem como você produzir conteúdo, que você vai ser um jornalista, vai produzir uma matéria para a maioria da população que não sabe como é que funciona as regras. Não vai ter mais comunicação, sabe? Isso é uma loucura. Eu acho que vai ser um momento, um recorte da história que a gente vai olhar e ver com um total absurdo, né? Nossa, teve uma época que tentaram emplacar não sei se é dialeto, é uma linguagem mesmo, sei lá qual que é o termo correto, para o Brasil todo. E aí algumas pessoas começaram... Se a gente procurar, deve ter programa de TV que usou. Vamos pesquisar aqui no YouTube. Jornalista, linguagem neutra. Aqui tem o Caio Coppola falando. Debate sobre linguagem neutra. É 1h e tralalá. Será que vale? Será que tem recorte? Vamos ver. O debate de 1 hora não dá pra... Está começando mais um projeto OB Podcast. Para denominar o coletivo, no certo ponto, sempre é usado no masculino. No inglês, existe linguagem neutra? Ou existe o pronome? No português, o masculino substitui o genérico. O genérico, exatamente. Então, é um lugar que a gente precisa fazer, porque a gente já percebe que, dentro da nossa construção, a língua, ela é patriarcal. Já é sexista. Exatamente. Então, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso sobre isso, né? Então, como todo o processo formativo foi patriarcal, né? Por exemplo, nós precisamos entender que todo o processo social, ela tem um olhar sexista, mas também heteronormativo. Isso faz parte. E por que a gente também não podemos começar a fazer esse olhar da percepção da nossa língua? De começar assim, por exemplo, Marrom pode me concordar também comigo aqui nesse ponto. A denominação LGBTQI+, PNA+, por exemplo, nem sabe. Mas antigamente, ela era GLS. Quando foi trazer esse entendimento de trazer outras visibilidades que não tinham seu lugar de destaque, foi crescendo. A mesma coisa, eu acho, é para a língua portuguesa. Né? Eu acho que não só para a língua portuguesa, mas assim, para a diversidade e a inclusão, não só para a língua, mas sim também para a convivência, né? Pensar. Eu não entendi se ele tá a favor ou contra aqui. Deixa eu ouvir o áudio de vocês e aí nós seguimos. Fiquei interessado em ver o argumento. Se cada grupo social começar a querer sua própria linguagem e querer obrigar que os outros sigam essa linguagem, aí vira uma desordem. As coisas aqui já não são organizadas. Aí vai ter esse grupo que vai querer o todes, aí vai ter o grupo que vai querer as gírias, aí vai ter o grupo que, como disse aí o sabedor Senhor Supremo, que vai falar sobre a língua do P. Enfim, vira uma bagunça danada. Não acho necessidade, acho até uma discussão muito longa isso. Alguém já tinha que ter dado essas diretrizes e proibido isso, principalmente nessas questões públicas, né? É isso. Eu fico curioso para saber como é que ficaria uma faculdade de letras com linguagem neutra. Português, inglês, Neu3, ou Neu3 inglês, Neu3 português. Como é que ficaria isso aí? Que loucura. Aqui é Greg, de Kansas. Agora esse povo é bem burro, né, cara? Não estuda história linguística e quer vir dar palpite na porra do negócio da linguagem neutra. Antigamente tinha masculino, feminino e neutro. E o que foi suprimido foi o masculino. E aí o neutro ficou servindo para os dois. Então não tem nada de patriarcal aí. Pelo contrário, o privilégio ficou pro feminino. Continua tendo
um gênero na língua. Ou o povo burro que não estuda também, né? Puta que pariu. Aqui é Fred, de Araçatuba. Eu não vou comentar o que eu pensei. Vamos lá. Eu acho um debate tão... Aqui Neste lugar. esse debate aqui, né? Que a gente tá reagindo. Perda de... perder começar a energia pensar, à toa, sabe? será Mas que a enfim. gente realmente, mesmo com a linguagem, no nosso ambiente de trabalho, existe pessoas trans no nosso ambiente de trabalho? Porque quando a gente não olha nessa perspectiva... Aí é um ponto interessante. Vamos combater o racismo, vamos fazer hashtag o cara... Tem preto trabalhando junto com você? Eu acho muito mais efetivo do que ficar debatendo. Linguagem neutra, não sei o que. Tem trans que trabalha sem ser com conteúdo adulto ou de cabeleireiro no dia a dia? É isso, pô. Tem que trazer, agregar as pessoas no dia a dia. No dia a dia que vale, não ficar com esses debates malucos. Eu nem tô acreditando, 2 dias seguidos de live, que isso, é o recorde. Mano, esse assunto aí é longe demais, vai longe demais. E aí ele menciona LGBTQIA+, já saiu, já teve sigla que sair, que não quer participar do movimento. Aí foi esses dias, não sei se vocês viram. E aí ele quer comparar o português com o inglês. Português que veio do latim, e aí todas as línguas latinas ela tem o gênero, o masculino como neutro, e aí o inglês não, é outra origem. Porra, é bizarro, cara. Sabe o que é o pior? É que esses caras estão dentro de universidades, cara. É isso que me dá agonia de ver. Universidades públicas, que todo mundo acha que é de graça e não é, né? Mas... Só uma dúvida aqui, tem mais áudio. Universidades... Só uma dúvida, isso aqui, será que engloba... acho que é só o governo. Então é só... Deixa eu procurar aqui. Queria saber se as universidades públicas entram na lei que for sancionada ou não. Entendeu? Ou é só dentro dos congressos ou do domínio do governo. Eu acho que não entra as faculdades, não. Vamos seguir aqui com os áudios. Não que eu seja velho, mas me contaram que antigamente tinha um programa, né, chamado Nossa Língua Portuguesa, com o Pasquale, e as pessoas até ironizavam, né? Mas mostra que ele já sabia que as coisas iam desandar. Seria tão necessário isso hoje. Ao invés de ter Voz do Brasil na rádio, precisaria ter uma geral, 1 hora de Nossa Língua Portuguesa. Porque senão fica muito complicado. É isso. É Eduardo, aqui de Palmas. Por onde anda Pasquale, hein? O cabaço aí deu foi... antigamente era GLS e agora é LGBTQIA+, plus, não sei o quê. Aí botaram o L na frente porque o G era masculino, era patriarcal, aí botaram o L na frente para as mulheres se empoderarem. O que mudou na vida das pessoas? Sem ser a ordem da dizer, eu prefiro... O que muda? O que muda? É uma preocupação com um negócio que não muda nada na vida de ninguém. Puta que pariu, hein? Aqui é Gomes, de Osasco. Obrigado, Gomes. Aqui, ó, Eduardo... Tenho provado o áudio aqui, depois eu vou pra Pasquale. Não, Edu. Todo mundo sabe que você é velho. Todo mundo sabe que era você que assistia. Enquanto a gente estava assistindo Jaspion, Changeman, você estava assistindo o Pasquale. A gente já te conhece, Edu. Olha lá, então, ó. Isso daqui, esse tipo de conteúdo, é o que passava na nossa timeline nos anos 80 e 90. Cadê? Solta aí, Pasquale. Mais. Eu prefiro mais é besteira. Eu prefiro muito mais é muito mais besteira. Nunca diga eu prefiro mais, nunca diga eu prefiro muito mais. E nunca diga no padrão culto que ou do que com preferir. O povo faz a associação em função do próprio mais que é usado largamente no dia a dia.
Mas quem prefere não prefere mais nem muito mais, nem prefere que nem do que. Quem prefere, prefere uma coisa a outra, no padrão culto. Portanto, o texto que o Raul acabou de cantar se vale do padrão coloquial da linguagem, que não entraria e não estaria de acordo com o padrão culto. Duro é imaginar o Raul cantando isso, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre... Você que tem filhos pequenos, você que trabalha com crianças no dia a dia, todo dia, certamente já se perguntou se você está ou não usando a linguagem adequada, a linguagem infantil, a linguagem adequada à criança. Eu quero que você veja aí o que diz a Ruth Rocha, que é uma especialista no assunto. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Vamos ver. Ruth, como é escrever para criança? Como é a linguagem da... Isso aqui passava na TV aberta e todo mundo tinha acesso. Não sei se vocês... Eu tava conversando com as minhas filhas esses tempos. Vocês viram um conteúdo que tá voltando agora, que é umas reportagens dos anos 80, feita nas ruas, sobre literatura, ou no Rio de Janeiro também. Os jovens conversando. Como era diferente a linguagem, como as pessoas se expressavam de uma forma muito mais clara e correta, desde criança, adolescente e os mais velhos. E você vê hoje qualquer conteúdo que seja na TV, de entrevista, ou nas redes sociais, a diferença de como as pessoas se expressam é absurda. Eu vou ver se eu acho esse conteúdo aqui enquanto toco o áudio. Mas a audiência rotativa talvez não saiba. Então, gente, o Edu é velho. Ele assistia. Mas virou bagunça. Tá até no hino nacional. Estão mudando o hino nacional. Tipo, é bizarro o que esse povo quer fazer, cara. Ó, não sei se é esse, mas vamos pegar aqui. Deixa eu colocar na tela. Ó, dos anos 70... Que vídeo que é esse aqui? Menino de rua dos anos 80. Pequenino, triste sem o cão, sem o palho teve tesouro. É triste, quero comer no pão, vender bala no trem. Muitas vezes abandonado na manchete da Mapapu. Quero uma chance, por sempre caminhão na vida aí, vamos viver sem o crime, sem a violência, sem nada. Vamos viver a paz, como todos nós aqui, como as crianças, porque tem muitas crianças, sei lá, que a pessoa não pensa bem o que é depois, viver assim como todo mundo está vivendo aí, brincando, se divertindo, participar com a competição, todos nós aqui, que é legal. Eu acho que é melhor do que viver no mundo do crime, no mundo da roubadia, ou no mundo das pessoas que não levam a sério o que é viver. É só local. Que loucura. Deixa eu ver se eu tenho das reportagens aqui. O senhor gosta de ler? Gosto muito de ler, todo tipo de leitura que traz algum esclarecimento, instrução, aquilo que possa nos ajudar a facilitar a nossa própria vida. Agora, o senhor tem algum tipo especial de leitura que o senhor prefira? Ciências em geral. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Você compra esses livros todos? Não, eu compro, né? Sendo que eu sou sócio do Círculo do Livro. Do Círculo do Livro. Você gosta de ler? Adoro literatura. Olha como hoje os conteúdos estão tão rápidos que vocês estão sentindo como é lenta a pergunta, a resposta e a matéria? Que está muito lento? Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque eu não tenho tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis.
Você assiste as novelas também de televisão sobre livros? Assisto, das 6. Vocês não acham que a forma de expressar é muito mais clara, o plural, falando de forma correta, pontuação, não é diferente? Sempre do Canal 4. Assisto muito. Esse aqui é o Wagner Moura, um cosplay de Wagner Moura. Você gosta de ler? Gosto, sim. Que tipo de livro? Didáticos. Você lê muito? Essa gravata é muito pra ser nossa, não é? Mais ou menos, quando há tempo para ler. Mais ou menos quantos por mês? 4. Você compra todos esses livros? Não. Adquiro na biblioteca da minha faculdade. Que curso você faz? Economia na Suécia. Assim, eu acho bem diferente do conteúdo que a gente vê hoje. Tinha outro aqui, esse daqui, ó. O novo caminho Isso aqui é loucura, isso aqui é loucura. É a Barra da Tijuca, onde algumas barracas acabaram se tornando a moda do verão carioca. Eu venho à praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você chegar na praia e dizer, não, limpa e põe no baldinho. Porque até saiu de uma matéria no jornal que tem um pirulito, o pessoal não põe o negócio do pirulito, porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar a praia em Copacabana, cara, porque não pode, eu não posso conviver com a pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um meio então, de divertimento para elas não virem à praia. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Não sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra praia do PP porque, eu tô aqui, junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Isso é loucura, né? Mas enfim, a gente tá falando aqui sobre como as pessoas se manifestam, né? Não sobre o conteúdo em si, a opinião deles. Ai, mas é maravilhoso. Vamos ver o que o Eduardo mandou aqui. Vamos colocar o link na tela. Tem quantos anos? 23. Tem quantos anos? 19. Tem quantos anos, Francisco? 19. E o Antônio tem quantos anos? 30 anos de idade. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. Quantos anos tem, Bernardo? 20 anos. 23. 25. 22 anos. 39, senhor. Você tem quantos anos? 23 anos. Você tem quantos anos? 45. Pô, não, aqui é sacanagem. Aqui é sacanagem. 45 anos, pô. Hoje, você voa aqui no bar da esquina, isso aqui tem 75. 5. Você tem quantos anos? 35 anos. Mas tem quantos anos? Eu, 31 anos. E você tem quantos anos? 23 anos. Ah, quantos anos tem, Vitor? Eu tenho 27 anos. Bom, se bem que assim, era muito fácil mentir a idade, porque não tinha como confirmar, não tinha rede social, não tinha... Você podia falar qualquer coisa que ninguém ia conferir ou falar que você estava mentindo, né? Tem quantos anos? 53. 30 anos. Hoje é o dia dos carecas, dos cabeludos e dos rapazes que usam óculos. O programa Silvio... Que loucura, que loucura. Mas enfim, ó, esse aqui é um corte que eu faço das lives do meu canal principal todas as terças e quintas às 11h30 da manhã. Deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal de corte e se inscreve também no canal principal e vem fazer parte da comunidade para comentar como esses malucos aqui que eu não tenho nem como classificar o que acontece lá nesse grupinho no Telegram, tá bom? Vou deixar mais um vídeo para você assistir aqui. Tamo junto.